A maturidade é algo que nasce com o tempo? O que é ser adulto hoje? Como é possível que a geração mais conectada da história, com tanta tecnologia, com tanta informação, tantas respostas na palma da mão, ainda se sinta tão perdida para entrar na vida adulta? E se isso é verdade, o que faltou no caminho? A dificuldade dos jovens hoje denuncia que estamos vivendo em um mundo sem adultos. Isso é uma frase que eu ouvi e que faz todo sentido. Sem modelos, sem referências sólidas, sem espelhos que mostrem como estar na vida com inteireza, com maturidade. Será que essa dificuldade é apenas o reflexo de adultos que cresceram sem adultos, repetindo um ciclo que nunca foi interrompido? Na minha visão, amadurecer não é um resultado automático. No tempo, é um processo maturacional. Ou você desenvolve ou não desenvolve. E isso não depende apenas de crescer em idade, em tamanho, pagar boletas, responsabilidades práticas. O ser humano ele se desenvolve na relação com o ambiente, na qualidade dos vínculos, com um tipo de referência emocional que recebe ali uma educação em que ele realmente pôde olhar para essas emoções, o que ele sentia e onde ele se perdia nessas emoções. E aí era uma criança, e aí virou um jovem adulto, mas conviveu com adultos que nunca amadureceu. É claro que ele terá dificuldade. Há um crescimento do corpo, mas não há um crescimento por dentro. Por isso, muitos jovens chegam à vida adulta como quem tropeça num terreno desconhecido, porque ninguém os introduziu nesse território, ninguém explicou o que fazer com a própria mente, com o próprio medo, com todas as emoções, sentimentos e sensações que estão dia após dia, minuto a minuto, na cabeça desse jovem, na sua, conflitando, com o coração apertado, vivendo em ansiedade, com raiva e muitos outros sentimentos. E essa é a pergunta que importa. Um jovem, ele aprende a maturidade apenas vivendo, tropeçando, ou ele precisa de ajuda para amadurecer? A resposta é dura, mas ela é libertadora. Maturidade não nasce sozinho, ela é aprendida. É um processo guiado, espelhado, vivido na relação e só é real se houver um mergulho profundo no autoconhecimento. E quando o ambiente não oferece isso, a pessoa entra na vida adulta em lacunas e tentando improvisar com as ferramentas que tem. É nesse ponto que muitos confundem sobrevivência com maturidade. Porque sem ter desenvolvido as bases internas, o jovem adulto tenta compensar faltas assumindo sinais externos da vida adulta. Às vezes tenta e não consegue, mas procuram se responsabilizar de forma prática, achando que isso vai dar uma estrutura emocional e não vai. Cuidar da casa, ok. Tiver que pagar boletos, paga. Agendar consultas, mas achar que tudo isso, planejar férias, viagens, ficar imaginando você daqui a 5 anos, tudo isso compõe um traje do adulto. E é claro que muitas coisas precisam ser realizadas, mas um dos primeiros pontos que eu quero tratar com você é o mito de que uma vida planejada e cheia de realização seja sinônimo de maturidade. Planejar é bom, organização é útil e é super importante. Mas confundir previsibilidade, checklist com maturidade cria uma armadilha. Achamos que produzir, realizar mais, alcançar alvos é o que vai garantir uma vida adulta feliz. Só que não. Você deve conhecer aí muitos adultos tarefeiros, realizadores e infelizes, estressados, sofrendo, não conhece? Essa fase dos 20 e poucos anos, ela precisa ser encarada como um tempo de exploração, é uma fase de transição, não é uma falha, não é uma falta, mas é uma etapa necessária. Isso significa que você não teve tudo resolvido, só isso, mas isso faz parte de um processo saudável, não é um sinal de imaturidade. Maturidade não é ausência de incertezas, é a capacidade de ter que lidar com essas incertezas com compromisso, tomar decisões mesmo que não tem garantia, ok. Vai começar a aprender a lidar com os erros,
aceitar que planos mudam, aprender a aceitar a vida como ela é. Olha, isso é o pulo do gato. Aprender a fluir. Fluidez é um estado em que você consegue mudar de direção sem desequilíbrio. Então, veja só, essa capacidade de estar na incerteza de forma saudável com inteireza é o que é. Mas, claro, isso tudo é só palavras bonitas, porque só serve quando você está vivendo exatamente o contrário disso e não fugir. Nesse caso, a ação madura é ficar quieto, é abraçar o caos, sem vitimismo. A pessoa fluida, ela não endurece quando algo foge do plano dela. Ela se observa sem julgamento, ela percebe o que está sentindo e se reposiciona. Isso sim é um sinal de maturidade. Ela não confunde estabilidade com rigidez. Ela sabe que viver é dançar conforme a música. Na verdade, é ser a dança, é ser a música. A maturidade aparece naqueles momentos em que ninguém está ali postando na internet. É no dia a dia, no cotidiano. Quando você está no trânsito e alguém fica ali te interrompendo, quando queima a luz, você, meu Deus, como é que eu vou trocar isso? Quando você vê aquela pia cheia de louça e é com você, é você que vai ter que fazer aquilo. Quando a relação acaba e você não se desespera, você olha aquela tristeza que está ali, aquele sentimento, aquele abandono, e você vive isso profundamente, percebendo ali aquele sentimento e vive, não foge. É também quando o cartão não passa e você precisa reorganizar tudo mesmo sem saber como vai resolver. Começar a aprender a entregar a Deus, a graça. Quando você percebe que não existe mais alguém para te salvar, você olha para os recursos que você tem e espera o próximo momento. Mas não é assim que a gente age, não é mesmo? As pesquisas sobre marcadores de adultidade mostram que os marcos econômicos tem ali trabalhos estáveis, morar sozinho, casar, ter filhos. Isso é hoje mais adiado e menos universal do que parecia. Me parece que os jovens, eles estão tentando encontrar uma saída diferente na qual os seus pais encontraram. Então, por que insistimos tanto nesses marcadores? Você sabe por quê? É porque é visível, é uma prova social e muita gente ainda está nesse movimento de introjetar, de mostrar, de ter uma aparência ali. Não vive na essência, não vive naquilo que pulsa no seu coração. Mas a maturidade que sustenta a vida é a que vai permitir você atravessar crises, tomar decisões, é você saber lidar consigo mesmo, com tudo que chega, pensamentos, sentimentos, emoções e também com esse impacto que você vive na relação com os outros. Por outro lado, se você não cumpre com tarefas básicas e projetos necessários, você terá sérios problemas de dependência emocional. Há um padrão que acompanha muitos jovens adultos hoje, que é uma sensação constante de que prometer é fácil, mas sustentar é bem desafiador. Quase sempre existe ali uma vozinha baixinha, na verdade são só pensamentos, se passando por nós, dizendo: segunda eu começo, no próximo mês eu mudo, ano que vem vai ser diferente, agora vai. E não foi. E quando não vai, nasce aquela mistura de culpa com frustração, como se fosse quase uma falha moral. E eu vou aqui trazer um filósofo que eu gosto muito para fundamentar essa fala, que é o Nietzsche. Ele tem uma frase assim: nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Nietzsche dizia que o ser humano é um animal que promete, mas que só consegue cumprir sua promessa quando desenvolve a capacidade de responder por si ao longo do tempo. Para Nietzsche, a moralidade, a culpa surge a partir dessa capacidade. E isso também é o que diferencia o homem dos outros animais. Mas ele afirma também algo que talvez você não tenha se dado conta ainda, que é assim: em sua filosofia, a gente percebe ele trazendo que o ser humano lida com a dor como se tivesse ali uma intimidade, uma vontade de vivê-la. Ela não é só aceita, mas muitas vezes ela é buscada. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que
Muitos dos nossos processos de autossabotagem, esse movimento de procrastinar. Eu observo isso no consultório quando eu estou atendendo. Existem algumas pessoas que eu percebo que existe ali um padrão de alguém que gosta de procrastinar, gosta aspas, né? E essa pessoa tem uma mente que, em geral, vive em preocupação, em ansiedade. É muito provável que essa procrastinação esteja nutrindo, alimentando esse padrão. É meio estranho o que eu estou dizendo, mas é isso mesmo. Se eu me identifico com alguém, eu sou alguém que está sempre com essa respiração curta, pensando negativamente nas coisas, me sentindo incapaz. Se eu coloco as minhas tarefas, que é, por exemplo, fazer um trabalho da faculdade, eu deixo para a última hora, o que vai acontecer comigo? Eu vou sentir tudo isso que eu acabei de falar, porque é assim que eu me identifico, é assim que eu me vejo. E aí eu te pergunto, por que tem sido tão difícil assumir os seus compromissos, encarar os desafios? Onde de verdade você está se perdendo? Existe um autor da gestalterapia, que é o Kurt Gondstein, que essa abordagem que eu escolhi, que é a gestalterapia, que inclusive o criador é o Fritz Perls. Ele traz uma visão que responde a essa pergunta. Ele fala sobre o ciclo de autorregulação organísmica, que é a capacidade inata de manter e restaurar o seu equilíbrio por meio de ajustes em relação às demandas internas e às demandas do ambiente. Isso acontece a partir de um ciclo do contato, que é um processo natural, em que você percebe a necessidade, mobiliza energia, age, finaliza e retorna ao equilíbrio. Se a coisa acontecer dessa forma, a gente costuma dizer que a gente fechou a Gestalt, mas o que geralmente acontece é que esse ciclo, frequentemente, ele se interrompe. A pessoa sente a necessidade, até começa ali a agir, mas ela trava no meio do processo. Nesse momento acontecem os mecanismos de defesa, que são formas fixas de interromper ou distorcer esse ciclo. Então veja só, a Gestalt nos diz que esse é o momento que esse eu ideal faz com que você confunda aquilo que você imagina e aquilo que você é de fato. Eu não vou aprofundar esse conteúdo aqui, mas é esse movimento que acontece onde a gente acaba adiando. Ou seja, o jovem adulto, ele não para porque quer. Ele não quer errar, mas é porque não sabe lidar. Você ainda não sabe lidar com o que você sente. Você falha porque você perdeu esse contato com o que realmente você sente e precisa. E sem esse contato autêntico, não há uma ação sustentada. Você está preso na mente, nas idealizações, naquilo que você pensa e sente. O que te torna adulto não é cumprir com todas as promessas. Veja só, o que te torna adulto é se abrir e observar esse circuito como se você estivesse se devendo alguma coisa para você ou para o outro. Precisamos começar a construir uma capacidade de realmente se comprometendo dia a dia com aquilo que você sabe que é necessário, que é essencial para você. E descobrir quem é esse que se diz muitas vezes incapaz. Quem é esse que foge? O que te falta para assumir esses desafios? Por isso, antes de falarmos de planejamento, de carreira, de escolhas responsáveis, a gente precisa admitir algo, que ser adulto dói, crescer exige. Crescer pede um tipo de estrutura interna que muitas vezes vocês não receberam. Precisamos conhecer mais sobre essa patologia maturacional. Quando uma pessoa se paralisa, ela deixa de criar recursos e que possa lhe impulsioná-la a agir. Ela se sente despreparada para ir para o próximo passo. E aí fica a indagação. Cresci, e agora? Será se você está resistindo à vida adulta justamente porque viu seus pais vivendo uma vida exausta, sempre sobrecarregados e não quer reproduzir esse modelo? E se alguém te perguntasse, quem é você na fila do pão? O que você responderia? Você acredita que precisa ser alguém importante? E o que seria isso na prática? A gente cresceu ouvindo que um adulto de verdade é alguém que está sempre produzindo, rendendo, saindo, performando felicidade. Mas essa é a lógica da sociedade do cansaço. Ela faz você acreditar
que você só existe quando está fazendo, e não só fazendo, fazendo e aparecendo. A maturidade, porém, ela começa justamente quando esse discurso deixa de fazer sentido. Quando, por exemplo, você está ali, no sábado à noite, em casa, no seu sofá, assistindo filme, em vez de se sentir mal, porque está em casa, você entende que descansar também é bom e é viver. Que não é vergonhoso priorizar o que te faz bem, mesmo que outras pessoas não concordem com você. As pessoas não precisam saber o que você anda fazendo. Eu já vi jovens que vão até para casamento de colegas, gastando dinheiro para mostrar uma vida social. E ali tem um mal-estar muito grande, mas precisa mostrar que está tudo bem. Quando você começa a escolher o que faz sentido, mesmo que não pareça legal para os outros, e banca isso, então você está começando a viver sem tanta dependência emocional. E isso é muito importante. É nesse silêncio, é nesse movimento mais interno, que esse barulho do mundo vai diminuindo, que outra camada da vida mais profunda pode aparecer. E aqui entra um conteúdo importante do Joseph Campbell, um pesquisador. Ele analisou histórias, rituais e símbolos de culturas do mundo inteiro, e o que ele encontrou é um padrão. Todo o processo real de crescimento humano passa por um encontro com aquilo que mais tememos. Tem uma frase dele que diz assim: a caverna que você teme entrar guarda o tesouro que você procura. E quando falamos de maturidade, isso ganha um peso enorme, porque o que mais evitamos não é lavar a louça, responder mensagens, assumir responsabilidades. O que mais evitamos é olhar para as partes dentro de nós que ainda estão obscuras e que por isso nos aprisiona. Essa caverna é um território interno em que você encara medo, desamparo, dependências, repetições lá da infância e padrões que você carrega sem perceber de gerações e gerações. E é justamente ali, não no desempenho, não na produtividade e na vontade de ter coisas, de ter poder de ser alguém, que a maturidade começa a tomar forma de verdade. E veja só, se formos vencidos pelo medo de reconhecer essa sombra, negar esse tesouro que a gente pode encontrar, o que nos resta é fazer meia boca da nossa vida. Jung tem uma frase que diz assim: a vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer. Ele não está falando aqui de motivações superficiais. Essa frase nos chama atenção para perceber que viver sem nos conhecer pode nos levar a um sentimento profundo de vazio e falta de sentido, uma morte em vida, uma existência superficial. O pensamento junguiano, ele traz e diz que cada ser humano carrega um mapa interno que busca se atualizar. Quando esse potencial é reprimido, silenciado, surge muita frustração, muita dor. Surge ali um sintoma. Sintomas são mensagens da vida não vivida. Essa doença não é biológica, acaba sendo biológica. Ele se refere a uma patologia da alma, uma ruptura entre esse eu, esse personagem que prevalece e que não dá espaço para sermos quem somos de fato. Vida não vivida é doença, porque viver de forma inautêntica exige muita energia para ser sustentada. Você, jovem adulto, vive num mundo em que exige decisões, ação conscientes e resultados. Às vezes, você promete para si mesmo mudanças de rota, planos, objetivo, mas entre essas promessas e essas realizações que muitas vezes não acontecem, tem algo que você não está olhando, que é essa consciência, que é realmente como você funciona. E aí, mais uma vez, eu vou trazer Jung aqui, e ele diz: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Isso não é julgamento, é um convite a uma autoobservação, a um autoconhecimento profundo. Se você sente que vive no piloto automático, repetindo promessas que não cumpre, vai estar sempre na escala da maturidade reclamando
justificando. E assim não mudará nunca. Sua vida será uma eterna repetição. Toda a nossa resistência nos deixa rodando sempre em círculo e nada muda. Portanto, mudar não começa na segunda-feira, nem com promessas. Começa com esse contato interno, aqui e agora, sempre aqui e agora. Começa quando você para de fugir da dor e permite que ela se torne seu guia e não um castigo. Mas é uma realidade que precisa ser vivida, atravessada. E o que eu quero te dizer é que a vida adulta não é um lugar onde lá você vai ter versões melhores de você. Foi assim que te ensinaram, mas na realidade a gente tem que aceitar a vida como ela é. Eu já falei isso nesse vídeo. Com cansaço, com dores, com medo, com escolhas que podem dar errado. Amadurecer é entender que nenhuma decisão vem com garantia. E que até quando você acerta, você perde alguma coisa. Por isso que é difícil escolher. E eu trouxe já essa temática quando eu trouxe um vídeo sobre autonomia. E isso é muito difícil de aceitar. Porque sempre estamos presos aos resultados. Mas eu te pergunto, o que de fato é perder? O que sabemos sobre o melhor da vida para nós? Se falta autoconhecimento, como é que eu posso saber o que é essencial para mim? Quem é esse mim? Como você pode escolher algo sem estar sendo influenciado pelos condicionamentos, se você não se conhece? Percebe o que eu estou dizendo? É desafiador. Saber que os caminhos que a gente vai percorrer têm riscos? Sempre. Isso é a vida. Então, a pergunta não é, sou adulto o suficiente? A pergunta deveria ser, quais partes da minha vida eu já assumo, me habilito para isso? Em termos de habilidades cotidianas dessa vida material, vida profissional, como lidar com a grana, como estar nas relações, e quais partes eu ainda estou tentando. Estou até esperando que alguém assuma por mim, porque isso acontece muito. Ou reclamando aí como uma criança, como se estivesse num berço, chorando para ser atendida. A vida adulta não é um conjunto de conquistas, mas tarefas fazem parte. E o mais importante é reconhecer isso. Reconhecer seus limites, alargar esses limites, aprender a lidar com as emoções, reconhecer quando você precisa de ajuda, permitir mudar de rota. Ser adulto não é ter tudo resolvido, é aprender a viver sem que tudo esteja como você sonhou, como você desejou. Afinal de contas, você não é o centro do mundo. E se seus pais te disserem, agora você já é grande, se pergunte grande em quê? O que eles estão realmente querendo de você? Perceba de forma real, sem vitimismo, o que eles esperam de você e o que você quer dar para eles, ou não quer dar, ou não sabe dar. E quais são as habilidades que você tem ou não tem para cada tarefa exigida? Para que cada vez mais você se torne independente deles. Mesmo que essa casa que você mora, essa casinha que te acolhe, que é confortável, mesmo que você esteja sendo atendido ou atendida, tenha coragem de soltar esse conforto e ir para o mundo. Isso é super importante. Não espere que seus pais te empurrem para isso, que vai te empurrar para isso. Eu conheço muitos pais que estão com medo de desagradar os filhos, têm medo do olho dos filhos, de perder o amor deles, e por isso não se opõem aos filhos. Isso é um dos motivos que vai pouco a pouco fazendo com que você entre aí numa patologia maturacional. E sendo assim, tudo vai caindo na sua mão com facilidade, não é mesmo? Você se alimenta dessa mediocridade e se sente despreparado para ir para o próximo passo e vai continuar sempre despreparado para a vida. O convite é, pague o preço, se for preciso, busque ajuda profissional. Inclusive, eu tenho uma mentoria que se chama Ancoragem, o link está aqui na descrição do vídeo. Eu posso te ajudar nesse processo e vamos cuidar desse amadurecimento. E tudo vai começar a ser diferente, de fato. Confia? Eu vou ficando por aqui, eu espero ter contribuído de alguma forma.
E se alguma parte desse vídeo te tocou, não esquece aí de dar o teu like, é super importante para que eu possa crescer aqui com esse canal. Se inscreve se você não se inscreveu ainda. E aí vai lá nos comentários e coloca aí alguma coisa que fez sentido para ti, ou então uma pergunta que você queira fazer, uma nova temática para eu trazer aqui. E nós nos encontraremos no próximo vídeo. E até lá!